Olá, olá! E hoje eu queria falar com você sobre mais um assunto importante a respeito da Bíblia, que é uma próxima etapa. Depois da escrita, depois das cópias, existe um processo que é a tradução, né? A Bíblia originalmente foi escrita em hebraico, aramaico, Antigo Testamento, e grego, o Novo Testamento. Mas nós lemos hoje ela em português e vamos partir da seguinte questão: é possível traduzir? Lembremos, por exemplo, dos esquimós, que possuem mais de um termo se referindo à neve. Apesar de que é um pouco o mito de que eles teriam centenas de termos para neve, eles têm alguns termos diferentes. E nós, em português, traduzimos tudo como neve. Não temos uma palavra única, por exemplo, para neve caindo, mas eles têm. Então veja que é impossível, muitas vezes, fazer uma tradução perfeita, mantendo a quantidade de palavras, né? E muitas vezes tem termos, jogos de palavras que não encontram semelhantes no outro idioma. Mas o que é a tradução, enfim? A tradução é passar uma determinada ideia que você expressou num idioma, por exemplo, inglês, para um outro idioma, expressando a mesma ideia, mantendo o mesmo conteúdo, como, por exemplo, passar do inglês para o português, sem que haja perda, que a ideia permaneça íntegra. E a pergunta é: a tradução pode ser um problema? Sim, no caso bíblico em especial. Veja a tradução feita de João 1, o Evangelho de João, para o português, do grego para o português. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Veja que eles colocaram um artigo onde não existe e colocaram um Deus com um D minúsculo, porque na crença deles, eles não aceitam Jesus Cristo, né? Por isso são considerados sectários. Um outro aspecto importante é a tradução para o vernáculo, especialmente com Lutero. O que se iniciou foi que, em vez de continuar com o latim, que durante muito tempo foi a língua oficial dos cultos, se passou a desejar que cada pessoa pudesse ouvir no seu próprio idioma, né? Seja ele qual fosse ele qual fosse. Então Lutero se apropriou da imprensa de Gutenberg e publicou muitas e muitas bíblias na língua alemã. E assim também surgiram as traduções para os diversos idiomas, inclusive indígenas. Eu não sei quantos são os idiomas hoje que tem tradução da Bíblia, mas são centenas, né? Vejamos algumas traduções então. A Vulgata é a tradução para o latim, feita nos séculos 4 e 5 depois de Cristo. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego, feita no século II a.C. E aqui eu queria ainda pensar o seguinte: como que a gente pode tirar para nós, leitores cristãos, algum conhecimento útil, válido sobre a questão da tradução? E aí a gente tem que ter em mente os tipos de tradução. E aqui eu já vou fazer também uma indicação pessoal, claro, mas baseada na literatura, que vocês vão ver ao final nas referências, de traduções que você pode consultar. Tem traduções que focam mais no texto, elas tentam manter quantidades de palavras, sentidos originais, é a chamada equivalência formal. A Almeida, Revista e Atualizada, é um belo exemplo disso. Tem outras que focam mais no leitor, quem vai ler e como ele pode entender hoje em dia. É a chamada equivalência dinâmica, a nova tradução da linguagem de hoje. Ou seja, a linguagem de hoje já está dizendo, muitos termos são adaptados para a nossa vida moderna. E, por fim, há traduções que mesclam essas duas óticas e técnicas de tradução, que seria a nova versão internacional. Então veja, com isso a gente já pode fazer uma comparação justamente desse versículo de João 1,
capítulo 1, versículo 1, como cada Bíblia traduziu e como você pode tirar proveito consultando essas Bíblias. Então, eu humildemente deixaria como sugestão, desculpa, usar a Bíblia Nova Versão Internacional, a Bíblia A Mensagem, de Eugene Peterson, e a Bíblia de Jerusalém, que é baseada na católica, né, baseada na Vulgata. E a Almeida Revista e Atualizada, que é uma das principais traduções, né, antigas no Brasil, portuguesas. Vamos ver como esse versículo então ficou traduzido. Na NVI, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, era Deus. Na Bíblia Mensagem, olha, que tenta a equivalência funcional, a equivalência dinâmica, pensar no leitor, diz assim: desde o primeiro dia estávamos lá participando de tudo, ouvimos com nossos ouvidos, vimos com os próprios olhos, tocamos com as mãos. A Bíblia de Jerusalém, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E a Almeida Revista Atualizada, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, segue a Bíblia de Jerusalém. Então espero que isso tenha ajudado, espero que essas sugestões de traduções ajudem você na sua leitura e no seu estudo, e até a próxima.